essa história de que historicamente fé e ciência se opõem, na verdade, uma certa concepção desse embate aí. De fato, houve um período na história em que há uma oposição entre fé e ciência, e hoje em dia, no senso comum, parece que há também essa oposição, mas o que se sabe hoje em dia, tanto do avanço da ciência quanto da progressão da reflexão teológica, que é a reflexão a partir da fé, já não é mais um quadro assim de oposição, né? Mas a gente pode já dizer que existem colaborações, interrogações mútuas, questionamentos mútuos, e pode haver uma certa cooperação, de modo que certas interrogações da fé, que serão geralmente interrogações de sentido, né? Elas podem também atingir o fazer, o trabalho científico, né? Então, eu acredito mais em colaboração, em provocação, questionamento mútuo, que é o que é mais próprio mesmo no ser humano, que é perguntar-se. A religião, ela coloca questões de sentido, sentidos últimos, sentidos de vida, vida plena, vida que não se limita só ao que a matéria pode nos dar, mas ela acredita, né, a religião questiona a possibilidade, né, de algo além, né, algo que transcende isso que a gente conhece como as nossas limitações, e a figura da limitação é a morte, é o sofrimento, é a dor. E a religião justamente pergunta sobre isso. A ciência ela pergunta pela dor, por exemplo, pela morte, mas ela tenta então arranjar maneiras, fazeres, instrumentos de superação. Mas o limite é sempre posto então de novo, porque não consegue superar aí. E a fé se pergunta então pela superação total de toda limitação. Eu acredito que a ciência provoca a fé em vários sentidos, no sentido de mostrar que certas interpretações da fé, da religião, elas são limitadas para a compreensão do mundo como a ciência vai revelando. Então a ciência vai desvelando, revelando o mundo de certa forma, e certas interpretações de fé, elas então são questionadas. Se a fé, ela é uma fé, por exemplo, fundamentalista, ela não consegue se abrir a qualquer questionamento exterior, ela vai se manter dentro dos cânones da fé, né? Daquilo que a religião diz que a fé diz, né? Mas se a fé ela é uma legítima experiência humana de confiar no sentido da vida, aí sim essa experiência de fé é aberta e ela permite o questionamento da ciência. E, na verdade, aquilo que é compreendido como fé, né, e aquilo que depois é traduzido na experiência religiosa das pessoas é modificado, então, pelo questionamento da ciência. Por outro lado, a própria fé também pode questionar aquilo que acaba ficando circunscrito ao domínio, né, daquilo que é determinado cientificamente. Basicamente, a gente sabe que a ciência trabalha com a medida, o cálculo, o número, né? Então determina todo o mundo, né, toda a vida e o ser humano pela medida do número, né? Mas existem realidades humanas que a gente prova e a gente experimenta, todos nós, no dia a dia, que não são mensuráveis, que é o amor, a esperança, a alegria, a felicidade, a confiança na outra pessoa e essas coisas. Isso aí são experiências humanas, reais, concretas, que a gente experimenta todo dia, e isso não entra na raia, no âmbito do mensurável. O ser humano, é característico nosso buscar o conhecimento, a verdade das coisas. A ciência busca esse conhecimento naquilo que é possível para a ciência buscar, e a ciência moderna busca isso na medida, no cálculo, no projeto das coisas do mundo, sejam as realidades do mundo que aí habitamos, sejam as realidades humanas. Mas o processo de conhecimento ele é infinito e sempre aberto. A fé, ela traz interrogações e ela também fala sobre um certo conhecimento, um conhecimento que é também uma experiência humana, a experiência da finitude, mas também na hora que a gente experimenta a finitude, a dor, o sofrimento, também aparece a pergunta, que é a pergunta pelo absurdo, né? Que é a pergunta pela
transcendência, que é a pergunta pelo infinito, que é a pergunta pela vida, pergunta pela não limitação. E eu acho, então, que a fé tem um papel aí de provocação, de expansão daquelas perguntas que são respondidas e delimitadas pela ciência, de certo modo, e que podem, por causa de ideologias políticas, ideologias de conhecimento, tipos de conhecimento, definições do que é a verdade, podem chegar a uma paralisação, a uma delimitação. Aí as pessoas de fé, elas têm um papel, porque elas vão continuar afirmando uma coisa que aos olhos da ciência é absurda, elas têm um papel então de provocação. Então, eu acho que existe essa possibilidade de colaboração. E a ciência, por outro lado, como descreve um mundo que é diferente, né, no sentido do mundo, na causalidade do mundo, o que causa o que do mundo, é diferente daquilo que a religião diz, ela então provoca também a religião e a fé, né, a dizer de novo aquilo que se vive, dizer de novo o mundo que se habita, dizer de novo a realidade que se experimenta como seres humanos.